Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão nesta quinta. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias, principalmente em relação ao mercado da bola do Palmeiras. Rios com grande chance de ir para a Europa. Além disso, Mike, possibilidade de reforçar o Santos já nessa janela do meio do ano. E vamos ver aí se o Palmeiras ainda vai vir com mais um reforço para o restante da temporada. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua opinião aí sobre essas saídas e chegadas e vamos para o vídeo. Doto, meu parceiro, tá na porta da Academia de Futebol para falar sobre essa equipe que tá tentando deixar para trás a Copa do Mundo de Clubes, voltar a essa loucura do calendário do futebol brasileiro, sem saber muito bem quem joga, quem fica, quem sai. Tem reforço contratado, mas tem jogador importante que pode ser negociado, né, meu amigo? Boa tarde. É isso, Vini. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Já falar de um assunto que assusta o palmeirense só da gente citar, né? Mas o Richard Rios tá muito bem cotado no mercado europeu do futebol. Uma reportagem hoje do GE. Globo, da Camila Alves e do Eduardo Rodrigues, mostra que a Roma, né, é o novo nome que está muito interessado. Porto já abriu conversas, já sondou o jogador. Inter de Milão, agora a Roma da Itália é quem tem conversado. O Palmeiras diz que ainda não chegou nenhum tipo de oferta e que nem conversa sobre Richard Rios se essa conversa não começar com 30 milhões de euros, ou seja, 196 milhões de reais, que é uma valorização muito grande do jogador, né? O Palmeiras contratou ele depois do Paulistão de 23 por 6 milhões de reais, agora nem conversa, senão essa conversa a partir de 196 milhões de reais, mas o Palmeiras, por enquanto, diz que não chegou nada, mas que está acostumado muitas sondagens ao Richard Rios, que é titular absoluto do Abel, titular absoluto da seleção colombiana, então essa negociação pode sim acontecer. Agora vamos falar das chegadas, né? Ontem o Palmeiras anunciou um novo atacante, o quarto atacante contratado apenas em 2025, o paraguaio Ramon Sosa. Ele que estava no Nottingham Forest da Inglaterra e chega por 80 milhões de reais, cerca de 80 milhões de reais, valor que pode subir a quase 90 milhões, dependendo de bônus, né? Alguns gatilhos aí do contrato, alguns números que o Ramon Sosa possa alcançar. Mas é um jogador que chega num momento bem importante, né? O Estevão já foi embora, agora é jogador do Chelsea da Inglaterra. O Paulinho não joga mais esse ano, vai passar por uma nova cirurgia na perna. Então Ramon Sosa, atacante de beirada de campo, chega e começa a treinar amanhã. Amanhã o Palmeiras se representa depois da folga da Copa do Mundo de Clubes. Vini. Valeu, Fernando Vidotto, atualizando o noticiário do Palmeiras. Agora sim, temos o Edu Afonso conosco. Edu, é isso, o Palmeiras se preparando, mas também sendo muito bem analisado pelo mercado do exterior. É isso, Mari, tudo bem contigo? Muito bom dia ao Jailson, ao Marra, ao Fã de Esportes. Dá para perceber que a movimentação é zero aqui, porque o elenco está de folga depois do Mundial. Hoje é o último dia, amanhã tem reapresentação, o jogo com o Santos foi adiado. Próxima partida, quarta-feira, com o Mirassol, então serão só 5 dias de preparação para essa equipe do técnico Abel Ferreira. E dá para a gente dividir a situação do Palmeiras em três, digamos assim, em três fachos, né? O primeiro facho é dos reforços. Ramon Sosa chegou, já conversou com o Abel, o atacante paraguaio veio do Nottingham Forest, não teve uma boa participação lá nessa última temporada, foi titular apenas em 4 dos 23 jogos que participou, marcou 3 gols, mesmo assim o Palmeiras pagou aí uma fortuna, sua terceira maior aquisição na história, 80 milhões de reais por um contrato de 5 anos e ainda com bônus a negociação pode chegar a 89 milhões de reais, só superada pelo Vitor Roque e pelo Paulinho. Então, em termos de reforços, o Sosa, por enquanto, é o cara da vez, o cara que chegou e vai estar aqui na reapresentação amanhã. Aí tem esse mercado quente de saída que você citou, Mari. Vamos começar com o Rios, que é o que está mais assim, digamos, em primeiro plano, né? Pretendido por muitas equipes, já foi sondado pelo Porto, pelo Atlético de Madrid, pela Internacional de Milão, mas agora quem chega forte, quem chega muito forte é a Roma. Teve até alguma publicação ontem em rede social, ele já com a camisa da Roma, tudo mais. Bem, o Palmeiras não abre mão, quer 90 milhões de reais para liberar o atleta, e se não chegarem a esse valor, 90 milhões, aliás, 195 milhões de reais, 195 milhões de reais, se não chegarem a esse termo, não vende, porque o Rios é uma peça extremamente necessária para o esquema do Abel Ferreira. Claro que se chegarem a esse valor, a negociação pode ser aberta e o Rios deixar a equipe. Outro mercado que está bem agitado é o da lateral direita.
O Mike, aliás, o Daniel Bocato, nosso repórter do site, já havia publicado isso no final de semana. O Mike fica sem contrato no final do ano, vai ter uma conversa com a diretoria aqui amanhã na reapresentação. Tem Grêmio, tem Santos muito forte, os dois tentando levar o Mike. E o próprio Marcos Rocha também não tem bem a situação definida, é outro que fica sem contrato no final do ano e pode já assinar um pré-contrato neste meio de temporada. Sai agora, o Palmeiras lucra alguma coisa, fica até o final do contrato, tudo isso vai ser definido. E tem um terceiro segmento aí que são dos contundidos e dos que saíram, né? Paulinho vai passar por nova cirurgia para curar a lesão na canela, está fora por um tempo indeterminado. O Murilo voltou machucado, também não se sabe quando volta, vai fazer tratamento médico. E tem o Estevão que saiu para o futebol inglês. Então, o elenco do Palmeiras, Mari e companheiros, que disputou o primeiro semestre até a eliminação no Mundial, vai ser bem diferente para o que vem pela frente. Brasileirão, onde é quarto colocado, Libertadores contra o Universitário e Corinthians pela Copa do Brasil. Volto com vocês. Muito trabalho para a Leila, para o Abel, para toda a equipe também, para o Ander. Uma proposta espera-se, não é que quer uma proposta, já sabe que vai chegar, já está no radar que vai chegar. A Roma da Itália é uma possibilidade? É uma possibilidade gigantesca. O Manchester United também monitora, tem alguns clubes ingleses que estão de olho no Richard Rios. O Richard Rios, ele é um jogador que não só está bem na seleção colombiana, está bem no Palmeiras, é um dos pilares do time e esse mercado para ele vai ser agora. Então, vai ter, inevitavelmente, um cabo de guerra, porque o Palmeiras é um clube que não é... A presidente Leila fala muito isso. Palmeiras é um clube que busca títulos e não é um cofre. O Palmeiras tem uma saúde financeira muito boa. Então, se a comissão técnica, o presidente Anderson Barros entenderem que não é o momento de vender o Richard Rios, vai ter uma dificuldade para você vender. A não ser que venha, tipo assim, Vitor Reis, City, 35 milhões, de um cara que tem 14 jogos. Não é o caso do... Caiu o Pix, não tem o que fazer. Não é o caso do Richard Rios. Richard Rios é um jogador que é importante, que é hoje pilar do time. O Vitor Reis não era pilar do time. Ele estava, sim, muito bem, chegando bem e tal. E aí, se aumentar a oferta e o Palmeiras sentir que tem a vontade do jogador, aí pode dar negócio. Mas num primeiro momento, numa primeira sondagem, o Palmeiras vai falar, putz, não quero... O jogador é importante aqui para mim, não estou precisando de dinheiro, não estou querendo fazer caixa, né? O Palmeiras já tem uma saúde financeira muito boa, já investiu 525 milhões na janela. Então, assim, o Richard Rios é um jogador que esportivamente entrega muito para o Palmeiras e o Palmeiras vai prezar muito por isso. Estou até pesquisando aqui a multa rescisória dele, pelo que eu estou lendo aqui nas notícias, 100 milhões de euros. Pela multa ele não vai sair. Esquece. São aqueles valores irreais, né? E o Palmeiras tem amarrado muito bem os seus contratos. O Palmeiras tem amarrado muito bem. Quando o jogador sabe que ele vai virar e ser alvo em janela, o Palmeiras joga a multa lá em cima. E o Richard Rios não vai sair pela multa, esquece. E aí um primeiro momento de 30 milhões de euros é um bom dinheiro. É dinheiro, né? Mas e aí? E a reposição? Pensar como clube. Como time. Pensar como time. Aí o torcedor já fala, né? Time de futebol não é banco. Então. A Leila fala isso. A Leila fala isso. O Palmeiras briga por títulos e não por dinheiro. Os dois, né? Tem o banco e o time de futebol. Pois é, a saúde financeira do Palmeiras é tranquilíssima. Futuro incerto também, mas por uma situação diferente, é o de Mike, né, André? O Mike... Está conversando com o Palmeiras, está vendo se vai deixar o clube, tem uma reunião, inclusive, agendada para amanhã, não é isso? Tem um contrato até o fim do ano, mas ele pode deixar, no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato, pela regra, e o Santos pode ser o destino dele? O Santos oficialmente já demonstrou interesse, que quer o Mike. E aí você pega, e é importante a gente explicar aqui que isso não tem nada a ver com o Alexandre Matos. O desejo do Santos no Mike partiu lá atrás, quando o Pedro era o CEO lá, enfim, o executivo, Pedro Martins. E aí depois, quando tem a troca do executivo, mantém-se o desejo, porque o Alexandre conhece muito o Mike, né? E tem uma relação muito boa com o representante do Mike, que é o Fábio Melo.
ex-jogador inclusive. O Mike vai sentar com o Palmeiras para definir o futuro. Né? Vai falar, ó, vai ter a representação, os jogadores vão voltar a treinar, aquela coisa toda. Mike, e aí? Ó, tem oferta aqui, tem possibilidade de sair aqui, é só no fim do ano, libera agora, ó, me libera agora, não, vamos ficar até o fim do ano. Então, assim, tudo vai ser discutido. A partir do momento em que definir o futuro com o Palmeiras, aí sim vai ouvir propostas e vai tentar ver onde ele pode jogar. O Santos é um interessado, o São Paulo consultou, isso é importante a gente falar, o São Paulo que busca um lateral direito consultou na mesma época em que o Santos demonstrou interesse, o São Paulo também consultou a possibilidade do Mike, mas ainda não tem nada. Eu entendo que se o São Paulo não vai entrar num leilão com o Santos, não vai ter disputa, né? Então, ficou na base mesmo da consulta, como o São Paulo tem feito, trabalhando no mercado já há algumas semanas. Então, é um futuro que vai ser decidido nos próximos dias aí. Acho que a gente já vai ter notícia aí de avanço ou não do Mike. Muita dificuldade financeira, põe na tela aí. Palmeiras, chega Ramon Sosa, atacante paraguaio que já foi anunciado ontem. Saíram o Estevão, que aí é uma saída importante, e o Richard Rios tem proposta da Roma, pode sair também. Bom, aí parece que a gente está falando de outro planeta, né? A drama de todo mundo aí. Faturou 217 milhões na Copa do Mundo de Clubes. Roma sinalizou uma oferta de 194 milhões pelo Rios. Se o problema do São Paulo, do Corinthians, até do Santos é fora de campo, vamos dizer que do Palmeiras é o contrário, é dentro. Tá essa turma aí tem que jogar bola. Podia emprestar um pouco para os co-irmãos, né? Podia emprestar um pouco de grana para os 3 co-irmãos. Né? Presta uma grana aí para todo mundo aí, Massa. Sei, quando eu tava na miséria, vocês estavam rindo. Vai que eu tô com ela aqui, ó. Massa. Falta um Paulo Nobre na nossa vida. Pronta pra jogar pra você. Sei. Ela. Falta um Allianz Parque. Guarda aí. Falta um Paulo Nobre na nossa vida. Tá aqui, ó. Vai, Massa. Fala aí. Né, Renatão? É assim a vida, né? Quando você tá na M, Segura a flanela. os caras passam por você e nem reconhece. Quando você tá bonito, todo mundo quer andar com o teu carro. Essas crianças aí. O negócio é o seguinte, vamos falar em português logo, claro. O Abel pediu e teve. Pela primeira vez, nesses 5 anos, tudo que ele pediu, ele teve. O Palmeiras, bom deixar claro que isso são fatos, não tem como não brigar com os fatos. O Palmeiras eliminou o Ceará da Copa do Brasil, pegou o único time de Série A, ganhou os 2 jogos. O Palmeiras foi a melhor campanha na Libertadores, tem sido assim nos últimos anos, ou segunda melhor, terceira, primeira, está lá classificado, vai jogar com a Universidade do Peru, está a 2 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Foi 8º colocado na Copa do Mundo de Clubes, passou de fase, que era a meta do clube. Ok, ponto. Isso são aspectos que não dá para discutir. Certo? Acho que nenhum dos colegas vai querer discutir, são fatos, estão aí, estão postos. Agora, pela primeira vez, nesses 5 anos de Abel, ele teve tudo o que ele pediu, quase 500 milhões de reforços, né? Então, os jogadores que ele pediu e aprovou chegaram. Facundo, Emiliano Martínez, o Evangelista, o Vitor Roque, o Paulinho, está machucado, não vai poder contar com ele, ok. Né? O Bruno Fux, que veio meio de graça não, vai ter que, se quiser ficar com ele, vai comprar, o Mikael, enfim. O que ele pensou para o elenco, ele teve. E agora o Palmeiras tem que fazer um campeonato brasileiro do seguinte nível. Eu vou jogar com o Flamengo no Maracanã e preciso ganhar o jogo. Porque você está atrás do Flamengo. Não dá mais para ficar nessa espartanamente dizendo que, puxa, perdi o jogo porque o Flaco Lopes estava impedido, porque a bola bateu na mão do Gustavo Gomes. Eu, quando tenho dúvidas sobre as coisas, eu vou estudar. E eu fui pesquisar a biografia de várias pessoas de diferentes esportes. E eu peguei 4 caras que eu acho que vocês vão comparar, vão achar que são diferenciados, né? O Bernardinho, o Nadal, que o Abel gosta de tênis, o Federer e LeBron James. Então, estudando as biografias dessas 4 figuras, textos e tal, que eles escreveram aqui e ali, o que você encontra nas 4 como filosofia para se manter no topo? Primeiro, humildade.
Humildade é a primeira coisa. Segundo, aprender com as derrotas. Terceiro, aprender com quem está fora do seu ambiente fazendo diferente de você. Que é o que aconteceu no futebol brasileiro desde que o Abel chegou. O Abel chegou, o Botafogo estava na 2ª divisão. O Abel chegou, o Cruzeiro estava na 2ª divisão. Não são mais, é outra realidade. O entorno do Palmeiras foi crescendo em termos de competitividade dentro do campo no futebol brasileiro. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu conquistar títulos. Há 1 ano e meio, que não é porque não conquista o título, mas é 1 ano e meio que o Abel Ferreira não consegue manter este time competindo de forma clara, confiável, né? Então ele teve um brilhareco no Brasileiro, depois quando precisou contra Bahia, Flamengo e Cruzeiro, foi mal, certo? Ele começa o Mundial, um bom jogo contra o Porto, depois vai para um jogo razoável ali com a Al-Ahly, e depois uma aberração, foi o Inter Miami, que é um time de Globetrotters, jogadores que fazem tchau para a torcida durante o jogo, né? Aí você vai para um jogo contra o Botafogo e precisa de 110 minutos para fazer um gol. É uma dificuldade para o Palmeiras fazer gol. Então, se o Palmeiras não olhar para dentro, não entender o movimento que está acontecendo fora, e se você fizer as mesmas coisas que tem feito nestes últimos 1 ano e meio, 2, o resultado não virá. É preciso inovar, é preciso ter humildade, é preciso mudar maneira de jogar, é preciso que o Vitor Roque receba uma bola miserável para fazer um gol. Procure aí, Bob, você que está aqui com a gente hoje, quantas chances de gol o Vitor Roque perdeu nesses últimos jogos? Não precisa procurar que eu vou responder. Achei que você vai pegar não. chances claras. 3. Quer dizer, é como você faz o seguinte, vocês decidem aí, falar, ó, o Massa, a partir de amanhã, vai fazer regime. Ninguém me avisa. Entendeu? Segunda-feira eu começo. Amanhã é o dia, com aquele café da manhã maravilhoso, e vocês estão achando que eu estou fazendo regime. O Vitor Roque faz regime, inanição. Entendeu? O Maurício não se firma. O Maurício não se firma. O Veiga está numa péssima fase. Você começa a olhar os jogadores, todos bons, e a sensação que tenho é que o Palmeiras comprou um sítio, botou lá, fez um lago para criar tilápia e o cara põe as tilápias lá, no dia seguinte vai pescar, sai um bagre. Não é possível mais esse modelo. Este modelo precisa ser alterado. Então, ou o Abel faz isso por conta própria, ou vai continuar do jeito que está, porque a direção não vai fazer. Hoje, o nosso palestra divulga a notícia que a Leila está esperando o Abel para renovar o contrato dele até 27. Muito certo? bem. Vou trazer uma matéria do GE aqui agora, falando sobre essa volta do Palmeiras após o Mundial de Clubes. Abre aspas, sem Estevão e Paulinho, com possível reforço, como o Palmeiras volta ao Brasil após queda na Copa. Abel Ferreira terá problemas para resolver de forma imediata para dar sequência na temporada. A delegação do Palmeiras chegou no último sábado para dar sequência a uma temporada que tem muita coisa em jogo. Mas essa volta já será com alguns problemas para Abel Ferreira resolver. Além de Estevão, que já foi para o Chelsea e não joga mais pelo Verdão, Paulinho também não jogará ainda mais nessa temporada. Além disso, ainda não sabe quando terá a volta de Murilo. Numa fala de Abel Ferreira, entre aspas, ele falou: "Vamos trabalhar nossa equipe, não temos uma bola mágica na mão." Limitou-se a dizer Abel sobre os problemas que terá de agora em diante pela frente. O treinador já avisou a diretoria que precisará de reforços devido à saída de Estevão e à ausência de Paulinho. Por isso, o clube já tem conversas com Ramon Sousa, do Nottingham Forest da Inglaterra, e topa pagar cerca de 70 milhões de reais pelo jogador. Em contrapartida, ainda pode perder atletas nessa janela de transferências. Richard Rios é um nome que desperta interesse de clubes europeus, mas o clube não aceita abrir negociações por menos de 30 milhões de euros. O Palmeiras segue vivo em todas as competições no calendário nacional, na Copa do Brasil e na Libertadores, e está nas oitavas de final, enquanto ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o próximo duelo pelo Brasileirão ainda não tem data definida, mas a CBF deve detalhar nos próximos dias. Enfim, foram algumas informações aqui do GE, né? Vamos ver como o Palmeiras vai agir nesse mercado, se Ramon Sousa realmente vai chegar, se vai ter saída de Rios, se Vanderlan pode sair, pode ser negociado, pode contratar alguém para a lateral esquerda.
Enfim, saberemos isso no decorrer dos próximos dias. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!